Pai do Senhor, queridos, amém? Está de pé? Pedimos, Senhor, que a Tua graça seja sobre nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos faz entender aquilo que o Senhor separou para nós, para este dia tão especial. Meu Deus, que a Tua palavra seja verdadeiramente como uma espada de 2 gumes na nossa alma. Que ela possa rasgar o nosso coração. Possamos compreender e entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Vamos lá. Queridos, Gálatas 2, né? Vamos abrir, por favor, a palavra. Fazer logo uma leitura. E depois a gente vem para a exposição, tá bom? Vamos lá. Gálatas capítulo 2. A partir do verso 1, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, com aqueles que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, os que eram então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei de fazer. Até aí vai ser o nosso estudo hoje. Então veja só. Lembrando sempre como a gente de costume fazer. Panorama histórico, né? Primeira viagem missionária. Paulo vai na região da Galácia do Sul, prega em Antioquia da Cilícia e outras cidades, né? Prega o Evangelho, deixa lá o Evangelho da graça, e aí toma conhecimento de que os judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo, eles estavam adentrando, né? E aqui a palavra do Senhor vai dizer, no capítulo 2, que eram falsos irmãos. Falsos irmãos. Então eles entraram nas igrejas e começaram a pregar o quê? A lei, a volta à lei. Os irmãos vão lembrar disso, né? Voltar para a lei, voltar a inclusive fazer a circuncisão. E aí Paulo, já no capítulo 2, ele começa dizendo assim: 14 anos depois subi novamente a Jerusalém. 14 anos depois de quê? Não é? Porque é interessante a gente falar isso. Então vamos lá. 14 anos depois, a gente volta um pouco para o verso 20 do capítulo 1, que diz assim: quanto ao que vos escrevo,
afirmo que, diante de Deus, não minto. A seguir, fui às regiões da Síria e da Cilícia, da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer: aquele que antes os perseguiram agora, não perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Então, ele pregou lá, e depois, aí, de 14 anos depois, há alguns posicionamentos diferentes em relação ao que seria o primeiro ano do 14 anos. Alguns teólogos vão dizer que o 14 anos vai contar da conversão de Saulo. Quando ele estava indo no caminho de Damasco, uma luz brilhou no caminho, naquele momento começa a contar os 14 anos. Outros dizem que o 14 anos começa depois da primeira viagem missionária de Paulo. Então ele pregou na região da Galácia do Sul e 14 anos depois voltou para Jerusalém, certo? Dado histórico, não vai somar nada no que diz respeito à nossa fé. Mas, fato é que 14 anos depois, subiu novamente a Jerusalém. Aí nós vamos só fazer um apanhado aqui, certo? Ele teve um encontro com Jesus. Depois a Bíblia vai dizer assim, que ele não foi para Jerusalém. Se a gente for acompanhar, ele vai dizer assim: não fui para Jerusalém. Antes, ele foi para Arábia. A gente vai ver isso. Ele foi para a Arábia. Depois, a Bíblia diz que ele retornou para Damasco, onde passou lá 3 anos. Certo? Olha o que é interessante. Olha o que é interessante. Isso aqui é muito interessante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque os irmãos estão lembrados o que era Damasco? Sim, mas assim, esse nome Damasco. Não. Não, o nome Damasco é uma cidade, uma província, mas vai nos lembrar de quê? Vai nos remeter a quê? Na história de Saulo. Isso. Veja que ele estava indo para o caminho de Damasco, a luz brilhou. Aí a Bíblia diz que ele foi para a Arábia e depois retornou para Damasco e lá passou 3 anos. Ou seja, no lugar onde ele ia perseguir os cristãos, ele passou 3 anos pregando a palavra. Entendeu? Veja como é o plano de Deus, como Deus reverte as coisas. No lugar onde ele ia para aprisionar os cristãos, o Senhor, depois que ele foi para a Arábia, conduziu ele para que ele fosse para Damasco. E lá nessa Damasco ele passou 3 anos. 3 anos. Isso. Cristãos. Isso. Hoje ele já está com a gente, né? E se admiraram da fé, né? Aí o que acontece? Ele vai para... Quando ele vai para... Aí depois de 3 anos, ele vai para Jerusalém. A primeira vez. Vai para Jerusalém. Quando ele vai para Jerusalém, ele encontra 2 pessoas lá. Quem é? Pedro e Tiago. Que é irmão de Jesus, né? Que é irmão... eu acho que a Bíblia de vocês vão dizer assim, irmão do Senhor. Então esse Tiago é irmão do Senhor Jesus. Não é isso? Então Pedro e Tiago. Aí depois a Bíblia diz que ele vai para Cilícia e vai para a Síria. E aí a contagem que eu achei convincente para mim, aí onde ele passou 14 anos. Passou 14 anos, aí teve uma revelação para voltar para Jerusalém. Para voltar para Jerusalém. E aí ele começou a pregar para os mais influentes. Aí vamos lá. Capítulo 2. Veja só. Então ele subiu novamente para Jerusalém. Então ele faz uma visita para Jerusalém, desta feita com Barnabé. Barnabé era aquele que fazia a ponte com Paulo junto aos apóstolos, né? Fazia a ponte de Paulo junto com os apóstolos, como fosse o elo ali. Disse: eu vou colocar você para ir à frente, você é amigo do pessoal. O que é que está acontecendo, irmãos? A notícia voa. Ó, tem um camarada aí pregando o evangelho da graça. E como é esse evangelho? Não é na lei? Como é que é? Então Barnabé, ele vinha justamente com o objetivo de fazer uma ponte com Paulo. Esse perseguidor da igreja, que com certeza os apóstolos tomaram conhecimento de Paulo, que perseguia, que aprisionava, que julgava os cristãos, e que depois ele se converteu ao Senhor. O que acontece? Quando ele vai para Jerusalém, vai ele, Barnabé e Tito. Esse Tito aí, quem é o Tito? O Tito é o Tito.
do livro de Tito, certo? Um jovem que se tornou depois um pastor, um ministro do evangelho, que se tornou um cooperador do evangelho com Paulo. Então estava lá Barnabé, estava Paulo e Tito. Quantos anos aqui aproximadamente Paulo estava preparando Tito? Acreditamos que desde os 14 anos. Chegou lá, pregou e começou a trabalhar com esse jovem até ele se tornar um cooperador do evangelho. Aí a Bíblia diz assim: fui para lá por causa de uma revelação. Veja que Paulo não foi para Jerusalém porque ele precisava, preste atenção nisso aqui, ele não foi para Jerusalém porque precisava da bênção dos apóstolos. Está entendendo? Porque ele foi um apóstolo que foi separado por Deus. O próprio Jesus se manifestou a ele e separou ele para pregar para gentios. A gente leu aqui, depois vamos expor, que o Senhor separou os apóstolos até Paulo para pregar para quem? Para o povo judeu, para os da circuncisão. E separou Paulo para pregar para quem? Para os gentios ou da incircuncisão, para aquele que não precisava fazer a circuncisão, para o lado de lá. Por que Paulo então foi para Jerusalém? Porque o Senhor foi lá e revelou: quero que você vá para Jerusalém. Por quê? Vamos lá. Fui para lá por causa da revelação e expus diante dele o evangelho que prega dos gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Então vamos lá. Paulo foi lá pregar, e ele foi lá pregar por uma revelação de Deus. Então Deus falou para Paulo: vá para Jerusalém e eu quero que você vá lá. Por quê, irmãos? Veja só, não é que Paulo ia pedir bênção, e os irmãos vão olhar aqui que os três, Pedro, Tiago e João, oram com imposição de mãos por Paulo. O que é que ele vai fazer lá? Ele vai mostrar, irmãos, aqui é um ato de dizer: olha, eu estou pregando para outra gente, mas o evangelho é uma coisa só. Aqui não existe divisão. Eu sou o evangelho da graça, você é o evangelho da lei, você pega para o circunciso ou do incircunciso, você para lá e eu para cá. A lição que o Senhor queria dar é que, apesar de pregar para pessoas diferentes, mas o evangelho é um só. Então foi por isso que o Senhor mandou Paulo ir até Pedro, Tiago e João. Porque o que ia parecer com o tempo? Já estava com 14 anos aqui. O que ia parecer com o tempo? Eu sou o evangelho dessa graça aqui, ou sou o evangelho da lei da circuncisão pregado por Pedro, Tiago e João? Qual é o lado? Qual é o certo? Qual é a igreja certa? É essa ou é essa? Essa daqui? O que é certo? Além do que, irmãos, acredita-se que Paulo precisava para lá para que eles tomassem conhecimento desse evangelho da graça, que eles ainda não tinham vivido, porque ele ainda estava pregando algumas questões de lei. Separe esse momento histórico em três grupos de pessoas diferentes. O primeiro grupo de pessoas é o grupo de pessoas que estavam com Paulo pregando a graça, o evangelho da graça, e tirando de qualquer forma a questão da lei. E separado esse, tendo dois grupos: os cristãos, os judeus verdadeiros lá, aliás, os cristãos verdadeiros, mas que ainda estavam vivendo alguma coisa raizado com a lei. E tinha no meio dele irmãos falsos crentes que estavam pregando a heresia judaizante, certo? Isso. Isso, exatamente. No capítulo... Isso. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, Paulo vai lá, eu falei aqui nas outras aulas, que Paulo vai lá e diz assim, eles dizem, os judaizantes, chegam na Galácia e dizem assim: olha, Paulo pregou, tudo certo, mas se vocês não se circuncidar, vocês não vão para o céu. Então, eles estavam tornando a lei como um requisito para ir para o céu. Só que agora, Paulo queria mostrar que o fim da lei era Cristo, não precisava mais da lei. Agora, estava no período chamado de graça, né? Aí ele diz assim: fui para lá e expus diante deles o evangelho que pregam entre gentios. Então ele foi lá mostrar que evangelho é esse, que graça era essa, que o Senhor tinha dado a ele. Aí diz assim: fazendo, porém, em particular
aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Quem é os mais influentes? Eu fui lá pregar e expor o Evangelho da Graça, o Evangelho que me foi confiado, e eu fui lá, mas eu preguei em particular para os mais influentes. Quem eram os mais influentes? Não, é aquele ali. Pedro, Tiago e João. Entendeu? Era Pedro, Tiago e João. Depois a gente vai saber disso no contexto. Quando ele vai falar com Pedro, Tiago e João, quando ele vai impor as mãos. Então, esse contexto aí é Pedro, Tiago e João. Então, ele vai falar com esses mais influentes para não correr inutilmente. Ou seja, pregar para outras pessoas que não tinham influência naquela época e depois ter que justificar mais uma vez para o apostolado. Então, eu vou pregar logo para o apostolado. Vou mostrar para ele qual é o tipo de evangelho que eu estou pregando. E aí, o que acontece? Vamos lá, verso 3. Nem mesmo Tito, aí ele está explicando essa carta a Gálatas, né? Nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncisar, apesar de ser grego. Aí o que ele estava dizendo? Pessoal da Galácia, preste atenção aqui na coisa. Eu fui para Jerusalém e preguei para Pedro, Tiago e João, certo? Tito, que era grego, que era gentil, foi comigo. E Pedro, Tiago e João não obrigaram ele a circuncidar-se. Então como é que você está crendo nessa questão aí desses judaizantes que estão querendo que vocês voltem a circuncidar? Os irmãos estão entendendo a chave aí da questão? Viu aí, Cláudio? Então veja só, ele está justificando para a igreja, só esse pessoal aí, eles são irmãos falsos, que estão pedindo para vocês circuncidar. Mas lembra uma coisa, eu quero avisar para vocês, eu fui ter em Jerusalém, 14 anos depois, eu fui ter com Pedro, Tiago e João, que são os pais da igreja ali, os apóstolos, a base da igreja. Eu fui lá ter com ele, levei comigo Tito, e ele era grego. E eles lá não obrigaram a Tito a circuncidar. Como é que vocês estão caindo nessa? Entendeu aí como é? Então ele estava explicando isso. Que os apóstolos lá, os principais da igreja naquele momento, não obrigou. E como é que eles estão sendo obrigados e estão aceitando essa tal obrigação dos judaizantes? Sob pena de que você vai perder a salvação se você não se circuncidar. Então ele estava combatendo isso aí, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos, infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. O que é escravidão? Está preso à lei. Então ele está dizendo, no nosso meio, falsos irmãos se introduziram para espionar a liberdade que temos e nos reduzir à escravidão. Isso aqui tem uma lição que a gente pode aplicar aqui para nós. Dentro da igreja, inclusive, tem o quê? Falsos irmãos. Espião, falsos irmãos, querendo perverter a coisa. Aqui era fazer com que o povo voltasse para a lei. E hoje? Não sei. Hoje eu não sei. Mas aqui, dentro da igreja, tinha falsos irmãos, Cláudio. Falsos irmãos, está aqui, meu irmão, aquele irmão, meu irmão, aqui, do jeito que estava aqui, se lá naquela época tinha, imagina hoje, né? Quem é o falso irmão? Não sei. Então, se infiltrando no meio para espionar, para verificar quantas pessoas vão no Instagram aqui, da igreja, vai no YouTube, só para espionar. Vem na igreja, só para, o que é que está acontecendo lá, né? Enfim. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Então veja só, quando ele foi lá, ele poderia chegar lá, não, é os apóstolos de Cristo, e aí eu vou me submeter. Não, porque Paulo estava dizendo ali, estava colocando em ordem ali, colocando em pé de autoridade, de igualdade, a autoridade que ele tinha do chamado do apostolado. Então ele não está dizendo que eu vim aqui foi me rebaixar. Não, eu fui lá, expus o Evangelho, a graça que o Senhor nos deu, e nem por um instante eu me rebaixei, de jeito nenhum, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse. E, ou seja, se qualquer influência que viesse, ele não ia aceitar.
E por que ele não ia aceitar? Porque ele tinha convicção do evangelho pelo qual foi entregue. Primeiro, em relação ao conteúdo, e segundo, porque entregou. Quem entregou o evangelho a Paulo? O próprio Deus. E o conteúdo? Foi entregue por ele mesmo. Então ele tem certeza, tanto daquele que deu, como do conteúdo. É isso que a gente precisa, irmão, como igreja. A gente precisa ter certeza do Deus que servimos e ter certeza do conteúdo que nós estamos vivendo. Porque senão, lá, né, a gente vai chegar, oxe, não era isso não, oxe, não era isso não. Parece que as coisas que não estavam as claras, irmã Diana, né, não estava tão aberto, oxe, agora eu estou entendendo. Por que eu não estava entendendo antes? Tem alguma coisa. Entendeu? Boa, isso é bom esse texto aí, muito bom. Vamos lá. Aí verso 6 diz assim: quanto aos que pareciam influentes, quem é? Pedro, Tiago e João. O que eram então não fazia diferença para mim. Ou seja, a posição que ele tinha, a influência que ele tinha, para mim não fazia diferença nenhuma. Paulo estava dizendo, certo? Fazia diferença. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ou seja, aquilo que o Senhor me entregou foi suficiente. Eu vi da boca do próprio Jesus. Ele foi que entregou para mim, então foi suficiente. Certo? Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos ou gentios, assim como a Pedro aos circuncisos, certo? Então, quando Paulo expôs o Evangelho, expôs ali o que ele estava pregando, Pedro, Tiago e João reconheceram, rapaz, então está tudo certo. Reconheceu como verdadeira aquele Evangelho e disse, realmente, você prega para os gentios e Pedro vai pregar aqui para os judeus, né? Para os da circuncisão. Verso 8: pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Então ele falou assim, gente, o mesmo Deus que operou por Pedro, o mesmo Deus operou por mim. O mesmo Deus que fez maravilhas por Pedro, o mesmo Deus que fez por mim. Então ele estava querendo mostrar que era o mesmo Deus. Agora que o Gálatas precisava, a igreja de Gálatas precisava entender o seguinte: olha, você não precisa voltar para a circuncisão para Deus te abençoar. Porque se Deus operou em Pedro, Ele opera também em mim. E se vou receber o evangelho da graça por mim empregado, que foi o evangelho que o Senhor me confiou, você também vai ser abençoado por Deus. Então não tem problema nenhum. Tudo isso, irmãos, porque ele estava fazendo a defesa do apostolado e do evangelho. Ele estava defendendo o apostolado dele, estava defendendo o evangelho que foi pregado na guerra da Galácia, pelo qual estava aos poucos sendo corrompido por falsos cristãos judaizantes querendo perverter o evangelho que tinha sido pregado por Paulo. E aí, verso 9 diz assim: reconhecendo a graça que me fora concedida, aí Pedro, Tiago e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Veja só, que sinal é esse, irmãos? Nós reconhecemos o seu apostolado, nós temos comunhão, nós estamos juntos, entendeu? Foram lá, puseram a mão direita, reconhecemos o seu apostolado. Então veja que interessante, irmãos. Isso aqui é para a gente entender o seguinte: existe a igreja A e a igreja B, mas se as igrejas estiverem na mesma comunhão, no mesmo objetivo, uma igreja reconhece o ministério da outra. Então aqui estava sendo selado, irmão, o não exclusivismo. Aquilo é um ato que dizendo, olha, aqui a igreja é universal. Ele aceitou e disse, olha, vamos orar com você aqui. Orou, aceitamos. Essa comunhão estreita aqui, nós vamos aceitar.
Então veja só, esse ato, irmãos, aí mostra o não exclusivismo, porque Paulo poderia dizer só, então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, você vai para lá e eu vou para cá e está tudo certo, e você é uma igreja, eu sou outra. Não, porque é uma igreja só, né? Não existe duas igrejas, existe uma igreja só, uma igreja una. Agora, existem pessoas que vivem verdadeiramente, né? Mas tem outros que não vivem. Aí fazer o quê? É outra coisa totalmente diferente. Agora veja só. Vamos encerrar aqui que eu quero ter uma coisa para falar sobre os judaizantes. Pedro, Tiago e João, tido como coluna, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram que deveríamos nos dirigir aos gentios e ele aos circuncisos. Somente pedimos, preste atenção nisso, somente pediu que lembrássemos dos pobres e me esforcei a fazer. O que é isso, irmão? Ação social, rapaz. Ação social. Ação social na igreja. A igreja que se preocupa, que faz ações sociais como nós fazemos com tantas igrejas, né? Aí você se surpreende quando alguém diz assim, oxe, a igreja fazendo ação social, parecendo mais espiritismo, como falam da gente, né? O evangelho demonstra as obras também. Isso, a gente precisa lembrar a diferença de Romanos para Tiago. Romanos vai dizer, olha, você é salvo pela graça, não precisa de obra. Mas chega Tiago, se você não tiver obra, você não tem fé, porque a fé sem obra, ela é morta. Então, na verdade, a leitura que deve ser feita é a seguinte: as obras não me levam para o céu, mas a obra é resultado daquele que tem fé. É a evidência daquele que tem fé. Então, se eu digo que tem fé e não tenho obras, eu não tenho fé, porque a fé é morta. Porque a fé precisa gerar frutos. Então é que eu digo que eu sou salvo e não amo o próximo. E não amo o próximo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Veja só. Antes de entrar nesse aqui, eu trouxe aqui para os irmãos vão ficar impactados. Isso aqui que eu vou falar aqui, ó. Preste atenção. A gente estudou esses dias um curso de teologia, por isso é importante, irmão. Se puder fazer um curso de teologia, um bom curso, é muito bom. Veja só. Existe a lei, certo? Aí a própria Bíblia diz assim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Olha lá. Aí, o Senhor nos libertou da escravidão da lei. Bem, os irmãos acham que a gente deve cumprir a lei ou não deve cumprir a lei? O Davi não precisa responder. A gente cumpre a lei ou não cumpre a lei? A lei, ela hoje nos mostra o nosso pecado. Sim. Ela serve para mostrar naquilo que a gente está pecando. Certo. Então a gente termina cumprindo a lei, que o maior mandamento é amar o próximo. Quando você ama o próximo, você cumpre todas as outras. Isso. Aí, isso, exatamente. Agora, quando o Senhor diz assim, quando a Bíblia diz assim, que o Senhor nos libertou da maldição da lei. Mas aí você vai pecar, você vai roubar, você não vai fazer. E aí? Mas aí a libertação da lei por causa da condenação. No lugar anterior era Porque nós somos justificados pela graça. Sim. Nos justificou pela graça. Mas a gente não deve cometer o pecado, né? Sim. E aí, cumpre ou não cumpre a lei? Cumpre ou não cumpre a lei? a gente tem que cumprir os mandamentos também. Que aqui E agora? Vai guardar o sábado ou não? É os cerimoniais. Ah, aí. Cerimoniais da lei. E essa mulher é crente. Então veja só, a lei, irmãos, a lei. quem realmente quis amar o Senhor deve cumprir com os seus mandamentos, com o que ele ordena em sua palavra. Isso aí está onde? Está em João, capítulo 2. Só que, isso, fantástico. Só que é o seguinte, lembrando que João, até o evangelho de João ainda é lei. Passa a ser graça depois de Atos. Entendeu? Só que é o seguinte, esse texto de João é enviado para a igreja dos gentios, a gentílica, né? Para crer em Jesus como Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E a saída, para isso aí é o que a irmã Simone falou. Presta atenção, a lei tinha a lei moral. O que é a lei moral? Exemplo de lei moral: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Lei moral. E tem leis que são leis, por exemplo, cerimonial.
festa da Páscoa, festa da cabana, festa de não sei de quê, festa do sábado, o sábado. Então, essas eram leis conhecidas como leis cerimoniais. Então, quem não guardasse a cerimônia era punido com veemência. Entendeu? E aí o Senhor nos libertou e a gente não precisa cumprir a lei cerimonial. Mas a moral, sim, porque senão a gente está autorizado a matar. A gente pode roubar, já que a gente não precisa cumprir a lei, já que a gente está na graça. Então a lei moral a gente precisa sim cumprir. O que estava falando aqui era só a questão das leis cerimoniais. A gente faz festa do tabernáculo, uma vez por ano a gente sai de onde está, vai para Jerusalém e pega galho de frutas cítricas para fazer a cabana, para ficar lá 7 dias esperando o sacerdote chegar. A gente faz isso? Não. Então, mas aí é o evangelho de quê? Evangelho de quê? Da circuncisão. Aí é outra coisa. Aí é lei para eles. Para nós é graça. Pode falar, meu filho, fale. Pois é, porque é cerimonial. Entendeu? Aí vamos lá. O exclusivismo dos judaizantes, certo? Isso aqui eu tirei de alguns livros de teologia para a gente entender. Olha só o que é que os judaizantes pregavam. Eles eram tão exclusivistas. E a gente vai entender isso quando em Atos 15 ele diz assim: se você não circuncidar, você não vai para o céu. Então ele estava fazendo uma separação, dizendo só quem vai para o céu é quem pratica a lei, inclusive a circuncisão. Por quê? Para ser povo de Deus, tinha que fazer a circuncisão. Então, esse tipo de doutrina, dos judaizantes era um tipo de seita. Certo? Considerado como um seita. O exclusivismo dele. Agora olha só o que ele pregava. A misericórdia dura para sempre. Do Senhor. Salmo 105, salvo engano. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Mas só para o judeu. Se você não circuncidar, você não pode ter a misericórdia de Deus. Então veja, ele está fazendo o quê? Excluindo as outras pessoas. Quer a misericórdia de Deus? Faça a circuncisão que você passará a ser povo. Se você não fizer, você não é do nosso povo. E aí você não tem direito à misericórdia de Deus. Olha como é interessante. Outro. Se o homem se arrepender, Deus aceita esse arrependimento do homem e perdoa ele do pecado. Todavia, isso só se aplica para quem for daqui, de Israel. Só se aplica para aquele que for judeu. Veja só, se você se arrepender, Deus aceita. Agora só aceita se você fizer parte do nosso povo. E para fazer parte do nosso povo, você precisa se circuncidar. Veja que isso aí é o quê? Exclusivismo. Ele estava excluindo todos a gente. Quer receber misericórdia? Quer ter perdão? Fique aqui. Aqui é o lugar. Era o que os judaizantes estavam pregando. Outro. Então a gente só não era circuncidado. Enfim, os irmãos estão entendendo. Enfim, Deus ama a todos, mas odeia os hereges. Quem é os hereges? Aqueles que eram judeus e que não mais acreditavam na circuncisão, que agora estavam revivendo a graça. Então Deus ama a todos. Agora, deixou de crer naquilo que a gente crê, você virou um herege. Isso aqui é o exclusivismo dos judaizantes. Não estou falando de igreja nenhuma da atualidade. Se aplicar alguma, aí é outra coisa. Se aplica alguma, né? Estamos online aqui, glória a Deus. Vamos lá. Proibido negociar. É proibido negociar com o pagão ou com aqueles que não estão entre o povo judeu.
É proibido negociar, estabelecer negócio, ter contato com uma pessoa que não é do nosso meio. Exclusivismo judaizante. Aí eu lembro da história, né? Determinada pessoa que me contou, que um determinado amigo dele vendia um determinado tipo de produto. E aí, quando o Roberto sabe disso, essa história. Aí, quando essa pessoa foi para uma outra igreja, aquela pessoa chegou para ele e disse assim: ó, não. Aí ele pediu: aquele produto você tem? Esse não, não tenho mais não. Deixei de vender. Mas na verdade porque não podia fazer mais negócios com aquele que não estava mais lá. Exclusivismo dos judaizantes. Veja isso aqui, ó. Outra coisa. Não poderia viajar com ele. Se fosse para algum destino, quem está no ônibus? Tem algum que não é judaizante? Tem alguém que não é judeu? Não. Tem? Tem. Não pode ir. Não pode se misturar. Exclusivismo dos judaizantes. Outro. Dar hospitalidade ou aceitar hospitalidade de uma pessoa que não fosse judaizante era totalmente irrefutado. O que é da hospitalidade? Você servir a sua casa como um hóspede, cuidar da pessoa, ter uma relação, vamos colocar aqui, ampliar, uma convivência. Então, Cláudio, você nunca poderia receber ninguém na sua casa que não fosse judaizante. Então, por exemplo, Davi não fosse da sua doutrina, você não pode receber. Nem pode ser recebido por ele, eu sei que você não pode se misturar, porque é como você é povo exclusivo, você não se mistura com ninguém. O outro é graça. Pronto. Então, eu não quero aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6. Pronto, 6. 6 é o número do homem. Então, veja. Exclusivismo dos judaizantes. Irmãos, sem querer fazer menção a qualquer tipo de lugar, a qualquer tipo de pessoa. Será que isso hoje existe em algum lugar? Mas a lição que a gente tira para nós não podemos ser assim. Não. Deus te salvou pela graça. Você crê no Evangelho da Graça, na misericórdia, no perdão, no amor bíblico. Deus te abençoe, irmão. Tudo certo. Entendeu? Não, agora somos nós. A essência daquilo que é melhor é a Igreja Cristã Reformada Vivalista do Brasil. Nada disso, irmão. O Senhor não levantou placa de uma igreja, não. E nós fazemos questão de dizer isso. Inclusive, repetir. Deus não levantou mais uma igreja para dizer que era exclusivista. Nós não somos. Nós estamos buscando, tentando ser bíblico. Por isso que nós estamos estudando. Vendo os erros do exclusivismo dos judaizantes, não permitir que essas coisas entrem em nós. Fulano de tal, herege, sai do nosso meio. Foi você. Como é que é? E a gente vai ser igual aos judaizantes que estavam fazendo isso? Olha, irmãos, preste atenção. A mão que recebe é a mesma que bate. Se você quer receber, não bata. Vocês não estão entendendo? A mão que recebe é a mesma que bate. Se você não quer receber, não bata. Não bata. Irmão, quem julga é Deus. Quem sabe de tudo é Deus. Duas medidas. Você quer que as pessoas te considerem como um verdadeiro baluarte do Evangelho. No entanto, na hora que o efeito é diferente, aí você chega e diz: não, aquilo é um herege. Aquilo é um apóstolo, está no nosso meio, perdeu da graça, caiu da misericórdia, porque saiu daqui da ICR. Oxe, que negócio é esse? Ixi, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então a gente tem como base isso aqui, irmãos. Então, o que é que Paulo estava fazendo? Resumindo, a gente está encerrando aqui a aula. O que é que Paulo estava fazendo? Defendendo o apostolado dele e o Evangelho da Graça. E estava mostrando para a igreja da Galácia: olha, pessoal, preste atenção. Eu fui lá, 14 anos depois, fui lá com Barnabé, com Tito. Tito era grego, não precisou se circuncidar. Por que você está entrando aí nessa história? Você está acreditando nisso? E eles mesmos reconheceram o meu apostolado, oraram por mim,
e viram quão necessário é que eu pregasse para os incircuncisos, e ele ia pregar para aqueles que eram da circuncisão. Isso é. Oh, glória. Da circuncisão. E Paulo exortou Pedro, né? Que ele tinha hora que ele Esse é o próximo passo. Isso aí vai para a próxima. Essa é para a próxima. Aí esse episódio que a irmã está falando é quando Pedro vem a Antioquia. Quando viu os incircuncisos, sentou lá na roda, tá tudo certo. Quando chegou os judeus, ele pulou para o lado de lá e começou a criticar quem está do lado de cá. Poxa, como é que? Isso é falta de caráter, irmão. Isso é falta de caráter. E aí Paulo foi na lata. O que no primeiro momento recebeu a oração, tudo bem, ele foi na lata repreender, porque ele estava pregando o evangelho de verdade. Disse, rapaz, que negócio é esse? Você quando está aqui é daqui, quando você está de lá, como é que é? Ou você é daqui ou você é de lá. E repreendeu duramente, irmãos, duramente. Paulo, irmãos, era um homem duro, viu? Paulo era um homem duro. Na pregação do evangelho, ele era muito duro, tá certo? Pronto, irmãos, encerramos aqui. E que o Senhor nos ajude a não entrar por qualquer tipo de doutrina que seja exclusivista, irmão. Nós não podemos ser isso, não. Exclusivismo para nós não serve. Nós não somos o povo, nós não somos a igreja, nós não somos o evangelho, nós não somos a noiva fiel, nós não somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um e continuaremos sendo um se nós lutarmos para sermos cristãos seguindo a palavra de Deus. Pronto. Se a gente lutar dia após dia, viver a Bíblia, a gente pode estar enquadrado naquilo que o Senhor quer. Tá bom? Está de pé. Por isso, Senhor, nós somos gratos pelo Teu ensino, pela Tua palavra que nos alimenta, pela direção do Teu Espírito Santo ao nosso coração. Nos despede em paz, abençoa todos os irmãos, as famílias, os que estão enfermos, consola os irmãos, a família da Tua filha Bastinha, Senhor, na perda do seu ente querido. Que o Teu Espírito Santo Consolador possa estar confortando cada coração. Nós oramos, pedimos que o Senhor receba esse culto no Teu altar. Em Teu nome nós dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o consolo do Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. A igreja diz amém. 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 Vamos sentar.